Como vocês estão? Desejo que todos estejam muito bem. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a vida, alguns aspectos psicológicos e sistêmicos. E hoje venho fazer uma reflexão sobre um aspecto importante, um aspecto do relacionamento de casal. Como é difícil, né? E por que é tão difícil? Vamos falar sobre isso. Os problemas que existem entre os casais, na maioria das vezes, são dinâmicas infantis de cada um. Uma relação saudável entre casais está ancorada em duas coisas fundamentais: a comunicação, o diálogo, né? E o companheirismo. Mas o mais difícil nos casais é o diálogo. E é muito importante, é fundamental o diálogo entre os casais. Mas o diálogo como? O que é um diálogo? Diálogo é saber ouvir, escutar o que o outro está falando. Porque quando um companheiro ou companheira está falando, é aquilo que está dentro dele. Escute. É preciso saber ouvir. Em outro momento você fala e aí o outro escuta. Isto é comunicação. Mas ouvir significa, acima de tudo, aceitar o que o outro está falando. E quando eu falo aceitar, não é necessariamente concordar, mas é levar em consideração o que o outro está dizendo, analisar o que o outro está dizendo e não rejeitar de pronto. E muitas vezes nem escutar, só fazer de conta. A maioria dos relacionamentos que não dão certo é exatamente por essa falta de diálogo, de comunicação, de saber ouvir, falar. Como adulto, não a criança interna, que é a criança que é resistente a aceitar, é se abrir para entender as questões trazidas pelo companheiro ou pela companheira. Outra coisa muito importante no diálogo entre os casais é diálogo adulto. É imprescindível para ser um diálogo de verdade. Dessa maneira, o casal vai conseguir ir para frente no relacionamento e ficar cada vez mais saudável. Relacionamento é uma coisa muito difícil, não é? E por quê? Porque a relação de casal é sempre mais difícil. Vamos refletir um pouco mais sobre alguns motivos. Quando algo está doendo na relação, o que acontece? Na maioria das vezes, um dos companheiros vai para a exigência. Se você se torna muito exigente com o companheiro ou com a companheira, se torna exigente demais, você afasta o companheiro ou a companheira. Porque a exigência não é um comportamento adulto. A exigência é reflexo de algo que te faltou na infância. Quem exige não é o adulto. Quem exige é a criança interna. E o grande problema nos relacionamentos é justamente a manifestação da nossa criança interna. E teu companheiro ou companheira não tem que te dar aquilo que te faltou na infância. Não tem. Isso é você quem tem que resolver. Buscar ajuda, buscar terapia, buscar uma constelação familiar para descobrir aonde está a desordem. Porque se você não fizer isso, isto vai dar problema. Quando estamos numa relação com o outro, nós estamos numa relação de igualdade. São dois adultos, é diferente da relação da mamãe e o papai. Na relação com o pai e com a mãe, eu sou menor. É uma relação incondicional, é compulsória. Com o companheiro ou companheira, não. É uma relação condicional, é uma escolha. Ficar ou sair da relação é uma escolha minha e do outro. Se você está com problemas no relacionamento, primeiro olhe para você. Reflita.
se aquele problema pelo qual você está passando não é algo que te faltou na infância. Porque as pessoas com quem nos relacionamos, elas são como espelho. Elas nos mostram que estamos refletindo a dinâmica dos pais, ou no papel da mãe ou no papel do pai. E não é papel de nenhum companheiro cuidar do que te faltou na infância. Se você não olhar para isso, se você não sair dessa dinâmica infantil da exigência, você vai afastar o seu companheiro ou a sua companheira cada vez mais. Tem um outro aspecto importante que eu quero conversar com vocês sobre o casal. Toda vez que você tiver um comportamento infantil com o teu companheiro, você vai despertar a criança adoecida que também existe nele. E o conflito vai ser cada vez maior, vai virar uma guerra. Agora, se você perceber que está numa relação adoecida e o teu companheiro ou companheira não faz força, é muito imaturo, muito infantil, não faz nada para melhorar a relação, a balança fica muito desnivelada, não tem como permanecer num relacionamento onde o outro é adoecido demais. Aí, se você permanecer neste relacionamento, você também está adoecido ou adoecida demais. Se o desequilíbrio desta balança for muito grande, é só uma questão de tempo para haver uma separação. Como eu disse, relação de casal é uma escolha. Por que ficar numa relação adoecida? Outra coisa, se você faz um julgamento muito rígido do teu companheiro ou da tua companheira, vá olhar para a relação do seu pai e da sua mãe e trabalhe isso dentro de você. Porque geralmente repetimos aquilo que observamos na infância entre o pai e a mãe e fazemos igual. Colocamos na nossa relação com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Se você escolher ficar na relação, aceite teu companheiro como é. Mas se não for possível, se disponibilize para uma relação mais saudável. É isso que eu tinha para hoje. E eu espero ter contribuído com algumas reflexões, ter contribuído com vocês em alguma coisa. Tá bom? Um grande beijo a todos e até o próximo momento.